Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o canal Sala de Aula, eu sou a professora Flor. E hoje, dia 2 de novembro, aqui no Brasil, como em alguns outros países do mundo, está se comemorando o Dia dos Mortos, né? Dia dos Finados, como se diz aí. E eu pergunto, quem está morto? Quem está vivo de verdade? Qual a tua relação com os teus mortos, com aqueles que já se foram? Quanto você os amou em vida? Porque é isso que importa. Qual foi o peso que eles deixaram na tua vida? E qual foi o impacto que você deixou até o último momento na vida deles? Quem está morto de verdade, quem está vivo? Porque às vezes, a gente olhando a nossa sociedade, a gente fica perguntando se não parecemos um monte de zumbis reproduzindo velhos costumes, velhos pré-conceitos, velhas atitudes, como diria a morta Elis, saudosa, como os nossos pais. Porque muitos de nós, muitas vezes, saímos por aí, quando bem jovenzinhos, com os nossos pais, brigando, confrontando, se contrapondo àquilo que eles falam, até mesmo pensando, são um monte de ignorantes, não sabem nada. E tem aqueles mais corajosos que olham para os pais e dizem, isso era no seu tempo, agora é diferente. E aí passa-se os anos, e você se torna pai, se torna mãe, e é a vez dos teus filhos te confrontarem. E você ouve deles aquilo que você também falou aos seus. E é quando você vai perceber que, como diz a Elis, somos iguais aos nossos pais, como os nossos pais. E nós nos deparamos com essa realidade. Quem vive, quem morre. Depende do ponto de vista. Depende da sua crença. Depende daquilo que você foi, ao longo dos anos, ensinado a acreditar. Seja pelos seus pais, seja pela sociedade onde você vive, seja pela educação que você teve ou não teve, enfim. Depende de que ponto de vista. Estamos vivos ou estamos mortos? Do ponto material, pode ser que você esteja vivo, porque teus órgãos estão funcionando internamente, teu coração está batendo, bombeando sangue para todo o teu corpo, teu pulmão está fluidificando o ar, transformando o gás carbônico, o oxigênio em gás carbônico, melhor dizendo. Sim, pode ser que desse ponto de vista você esteja vivo, realmente. Mas será que intelectualmente, espiritualmente até você está vivo também? É um questionamento a se fazer. O quanto de vida você tem quando você fala das coisas da natureza, das coisas de Deus, da ciência, porque Deus é uma ciência. A ciência, quanto os homens acreditam, ainda não provou a existência de Deus, mas também tampouco a negou. É importante saber disso, para que a gente não fique apenas em um modo de vida, em um modo de pensamento. A ciência divina, ainda não provada pela pobre ciência dos homens,
existe. E é essa ciência divina que nós encontramos quando passamos deste mundo material para outra dimensão. E qual a relação que você faz com aqueles que já se foram, com aqueles teus mortos, com aquelas pessoas queridas que fizeram parte da tua vida, sejam familiares, sejam amigos, pessoas que realmente impactaram na sua vida? O que elas deixaram para você de legado, seja de bom ou de mal, e o que elas levaram de você? Sim, porque você também impactou a vida delas em algum momento. Porque esse estar vivo nesse planeta, nesta matéria, é isso mesmo, um compartilhamento, uma troca. Ao mesmo passo que eu dou, eu recebo. Ao mesmo passo que eu ensino, eu aprendo. Ao mesmo tempo que eu pratico, eu sou praticada. E é isso que importa. O que os nossos mortos levaram de nós e o que eles deixaram para nós. O quanto as ações deles ainda nos impactam na vida ou já nos impactaram no decorrer da nossa vida passada. Quantas atitudes eu mudei em decorrência de uma pessoa que hoje já não está mais aqui, mas que continua sendo importante, porque me ensinou algo e porque me deixou algo. Seja de bom ou de mal, porque nós aprendemos também com as coisas ditas más. Quanto você amou realmente essas pessoas em vida enquanto elas estavam aqui. Porque o que está mais cheio hoje no mundo é de pessoas e que, principalmente nos locais, né, que se comemora ou que se reverencia o Dia dos Mortos hoje, ou qualquer outro dia que eles se reverenciem, porque acho que todas as nações devem ter um dia aí para se reverenciar os mortos. Mas o que mais deve estar tendo hoje aqui no Brasil, vamos colocar assim, é de pessoas que estão chorando, culpadas, porque não amaram ou porque não disseram que amavam aquelas pessoas que já partiram. E isso é importante. Porque essas pessoas, essas que estão hoje do seu lado aí, pode ser que mais tarde não estejam mais. Quantos de nós começou o dia aqui nesse planeta, mas vai terminar em outra dimensão, que você pode até não acreditar, mas que existe. Então, é bom a gente pensar quanto que a gente amou realmente essas pessoas, para que se elas ainda estiverem aqui, a gente não tenha que chorar depois de remorso ou de pena de nós mesmos, porque nós amamos pouco ou porque nós não dizemos que amamos elas. Eu sempre quero me sentir amada enquanto estou aqui. Porque depois que eu estiver no outro plano, é importante também o meu espírito se sentir querido. Mas lá vai ter outras entidades para me amar. É claro que isso é uma questão de crença. Eu acredito dessa forma. Respeito quem não acredita. Mas é o que é. Para mim, essa é uma realidade. Existe outra dimensão. Quando partimos daqui, vamos viver em outra dimensão. E lá tem outras pessoas, outras entidades, outros espíritos como o meu, que vão me acolher e que vão fazer parte daquela minha nova realidade, daquela minha nova vida. Mas olhar para trás sempre é possível. E eu quero
estar lá do outro lado, olhando para trás e perceber que eu deixei aqui amor, felicidade, carinho. Que as pessoas que aqui ficarem possam se lembrar de mim de alguma forma com tudo isso. Poxa, aquela menina maluca impactou minha vida positivamente dessa forma. Eu gosto de ouvir. Quando eu já passei por determinados locais, principalmente o local de trabalho, e hoje eu não estou mais lá, mas quando converso com as pessoas, elas falam, poxa, te devo muito. Não pela questão da dívida, que isso é bobagem, mas pela questão das pessoas de reconhecerem que eu fui importante na vida delas em algum momento, que eu impactei a vida delas em algum momento, que eu as ensinei alguma coisa. Em contrapartida também, eu aprendi com elas. Elas me ensinaram muito, elas me impactaram. Então, isso é importante demais. Isso é fundamental. O que nós queremos deixar de legado quando a gente partir para o outro mundo. Já pensou nisso? Então eu me sinto feliz quando, de alguma forma, eu impactei a vida dessas pessoas. E é isso que eu quero quando eu estiver do outro lado da vida e eu lembrar para trás, eu olhar para trás e perceber que eu deixei algum legado, alguma transformação positiva, de preferência, na vida das pessoas. Deixai os mortos enterrar seus mortos, disse Jesus Cristo, certa vez. E o outro disse a Jesus, segue-me. E a outro disse Jesus, melhor dizendo, segue-me. E esse outro disse, Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus olhou firmemente, como sempre respondeu. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 59, 60. Pegando aqui essa pequena passagem bíblica, a vida espiritual, como eu falei, ela é verdadeira. Você pode não acreditar, você pode até negar, mas ela existe. Como eu disse de novo lá atrás, a ciência não provou a existência de Deus, mas tampouco negou a existência dele. Porque a ciência é feita de conhecimentos. E o conhecimento, ele é progressivo. As nossas mentes humanas ainda não têm capacidade de entender e de compreender várias coisas. A parte espiritual é uma delas. E a ciência caminha progressivamente. O que hoje ela desconhece, amanhã ela pode conhecer. Tudo vai depender de quem pesquisa, do olhar que essa pessoa que pesquisa tem, do foco que ela empreende e dos recursos que ela dispõe. Por isso que é uma bobajada terrível a gente brigar por conta de crenças religiosas ou querer que as pessoas não acreditem na força espiritual, em Deus, nas coisas da natureza. Tudo é respeitável. É respeitável aquele que crê e aquele que descrê. O que não pode ser aceito é o fanatismo, seja ele da crença, seja ela qual for, ou seja o negacionismo, a descrença total. Isso também não podemos aceitar, porque temos que ter o meio termo, já que a gente vive numa sociedade. Eu não posso querer impor a minha crença a ninguém, mas eu também não posso concordar que qualquer outras pessoas coloquem a sua crença ou a sua descrença a toque de caixa na minha vida. Porque nem eu vou mudar a mente da pessoa
nem a pessoa vai mudar a minha mente. Então, vivendo em sociedade, o que nós devemos fazer? Respeitarmos uns aos outros. Aprendermos uns com os outros. As crenças, elas têm o seu valor na vida das pessoas e na história, elas estão sempre presentes. Não há sociedade sem seus mitos, sem suas crenças, sem suas culturas, sem seus credos. Assim como também não há sociedade totalmente crente, seja em que entidade for. Tem sempre uma pequena parte que descrê de tudo. E essas pessoas também são igualmente importantes para o avanço social, político das nossas nações. O fanatismo religioso já levou e leva milhares à morte, mas a descrença também. Porque aqueles que só creem naquilo que seus olhos podem ver ou naquilo que a ciência provou, perdem o sincretismo das coisas, perde o alento da fé, perde o alento da bênção do amor de Deus, do consolo. Mas até isso a gente tem que respeitar, porque cada um está em um time, em um tempo. E são importantes, iguais essas pessoas que descreem. Mas também são importantes aquelas que creem. A terra é passageira, a vida na terra ela é passageira. Foi isso que Jesus veio pregar. Quando ele dizia, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele estava dizendo exatamente isso. Olha, aqui vai passar. Se preparem para a vida do futuro, que a vida do futuro é a vida verdadeira. A tua casa não é essa. Aqui é só uma tempestade. Daqui a pouco vamos embora. Todos nós, inclusive eu. Falando de Jesus. Quando as mulheres de Jerusalém choraram, porque Jesus estava no seu Calvário, o que foi que ele disse a elas? Não chorais por mim, e sim pelos filhos de Jerusalém. Por quê? Ele sabia que ele ia embora. Era necessário ir, porque aqui não é a casa verdadeira. Chorais pelos filhos de Jerusalém, que será destruída daqui a algum tempo, e foi realmente dali 70 anos, e foi reconstruída. Porque as coisas da matéria são assim, elas têm um período de validade, um período de existência, assim como a ciência humana. É um período de existência, por isso que ela não é uma coisa fechada. Ora os cientistas entendem uma coisa deste jeito, aí daí a pouco surgem outros fatores, outros recursos, e eles aprendem, eles fazem toda a retórica daquilo que eles diziam e mudam as suas perspectivas, mudam as suas maneiras de ver. Não é? Assim foi quando se acreditava que a Terra era quadrada, digamos assim. A Terra era plana, né? E aí vieram os cientistas, falaram que não, muitos morreram, perderam suas vidas porque descobriram a lei da gravidade, né? Descobriram que não tinha como a Terra ser plana, etc. e tal. E hoje acreditamos que a Terra é do jeito que é. Nós acreditamos que, muitos, né, acreditam que só existe vida aqui no planeta Terra. Outros já sabem e têm conhecimento, crença, de que existe vidas de diferentes formas em outros planetas, porque pela lógica
Não tinha como um universo tão grande, só esse planetinha azul ser povoado. Mas que formas de vida é? Depende. Qual forma de vida estamos procurando? O que é vida para você? O que é vida para a ciência hoje? Vai depender do que nós estamos procurando. Quem procura, acha. E Jesus, ele oferecia a vida verdadeira, a vida eterna, a vida espiritual, não eterna no sentido de eternidade, mas eterna no sentido de verdadeira, porque aqui na Terra é a nossa vida passageira, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. É o que sobra depois que isso aqui apodrece, que isso aqui para de funcionar e a gente vai embora para outra dimensão. É essa vida eterna que Jesus estava falando. E é essa mais importante. As pessoas não estavam prontas para ouvir a verdade naquele momento que Jesus aqui estava, e por isso ele disse: deixai os povos enterrarem seus mortos. Os mortos, né? Enterrarem seus mortos, porque os mortos de que Jesus estava falando eram aqueles que não queriam enxergar a verdade que ele veio dizer. A verdade sobre a vida espiritual. A verdade sobre a existência das várias e várias casas existentes no universo inteiro. E alguns estavam simplesmente olhando a realidade do planeta Terra. Assim como muitos hoje só veem a realidade do planeta Terra. Mesmo acreditando nas ciências dos homens. E negando a ciência espiritual. Muitos preferem ouvir ilusões, palavrinhas doces que vão corroborar com as ilusões que vocês acreditam. É melhor ouvir aquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir do que ouvir uma verdade dolorosa, por exemplo. E é nisso que o povo brasileiro erra. Porque gosta de ouvir mentiras, gosta de ouvir ilusões. Prefere o político que sobe no púlpito e fala, no palanque, né? E fala, eu prometo tal coisa, eu prometo educação, eu prometo amor, eu prometo armas, eu prometo. Do que ouvir aquele que diz assim, olha gente, nós temos muitos problemas. Talvez eu não consiga resolver tudo, mas eu vou tentar resolver pelo menos uma coisa, para no final do governo a gente estar bom nisso daqui. E depois, se vocês me derem a reeleição, eu faço mais coisas. Não, o povo quer ouvir aquele que promete mundos e fundos, mesmo que a razão diga que é impossível fazer tudo. Foi assim nas eleições pós-redemocratização, com Fernando Collor de Mello, que prometia acabar com os marajás, prometia a família tipo Doriana. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, não é? Que prometia um Brasil mais desenvolvido com a privatização, que isso era bom, era maravilhoso, era o top dos tops. Só que não. Aí elegeram Lula, tiveram todos os benefícios que os governos petistas trouxeram, reelegeram Lula, elegeram a pupila de Lula, Dilma Rousseff, reelegeram Dilma Rousseff, só que aí depois deixaram dar o golpe. Não defenderam a democracia brasileira como deveria, mesmo tendo sido os governos petistas para o povo muito melhor do que os outros governos. Não que tenha sido 100%, não, porque teve erros gravíssimos. Mas
no geral, foi bom para o pobre. Pelo menos nós tínhamos estudo, tínhamos certeza de quando terminasse o ensino médio iríamos para as universidades, só se não quisesse. Tínhamos emprego, chegamos ao menor índice de desemprego do Brasil, em todos os governos, 4,6%. E mesmo assim não estava bom. O dólar, R$ 2,50. E mesmo assim não estava bom. A gasolina, R$ 2,20, R$ 2,30. R$3. E assim não estava bom. As compras, você poderia ir com 500, 600 mil reais, você fazia uma boa compra. Não estava bom. Por conta de 30 centavos do aumento das passagens, aqui em São Paulo, eclodiu em 2013, revolução. O gigante acordou, né? Pois é. Mas acordou, e como todos aqueles que acordam atordoado, a toque de caixa, no susto, acorda meio desvirtuado, sem saber onde é que está, né? E aí começou a bater em todo mundo que estava do lado. E voltou a dormir de novo. Agora que era para estar acordado. Bolsonaro e os seus ministros fazem o que querem com o povo. O Congresso e o Senado alheio. O Congresso comprado ali pelo Centrão. A oposição sem força, morta. Incapaz de conversar por meia hora. Incapaz sequer de manter a palavra sobre uma conversa entre dois grandes líderes de dois partidos de esquerda, que se encontraram no mês passado, fizeram acordos de que aquele encontro não ia ser vazado, e aí, um mês depois, uma das partes, sacana, divulga na mídia como se o encontro tivesse acontecido a semana passada, somente com a intenção de prejudicar a candidatura apoiado pelo PT no estado do Ceará. Veja só, como confiar nessas pessoas, né? Realmente as pessoas gostam de ilusões. A verdadeira reverência que devemos ter aos nossos mortos não é o tamanho, não é aquela do tamanho da herança deixadas por eles a nós. A herança financeira, estou falando. Mesmo porque essa herança financeira deixada é exceção. A grande maioria dos nossos mortos ficaram aqui durante o tempo que tiveram que ficar, partiram para o outro plano e não nos deixaram bem financeiro nenhum. Então, a verdadeira reverência que nós devemos ter para com os nossos mortos é o amor que eles tiveram por nós, é o carinho que eles dedicaram a nós, é o afeto que eles nos deixaram, ensinamento, aprendizado. Essa é a verdadeira herança, é isso que importa. Afinal, nós não sabemos quando seremos nós a deixarmos esse planeta e passarmos para o outro lado. E aí eu volto a dizer, qual herança deixaremos? O que queremos deixar de lembrança para aqueles que nós amamos e para aqueles que nos amam aqui? Como queremos ser lembrados? Como aqueles que pagaram financeiramente pelo nosso tempo, ou aquele que nos pagaram com amor, carinho e dedicação o seu tempo, que deram a nós às vezes aquilo que eles não tinham, mas que foram atrás, como no caso de vários e várias mães e pais
que deixam de comer às vezes para alimentar o filho, que vão dormir com fome, com frio, porque não tiveram condições de comprar uma roupa para eles, mas compraram para os filhos, só para não vê-los passar a necessidade. Uma única certeza que nós temos nessa vida é que um dia partiremos para o outro lado. Como disse Jesus, deixai os mortos enterrar os seus mortos e ir de vós e pregai a paz. Muito obrigada. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Me ajuda a fazer a resistência. De uma maneira minha. Não sei se está certa, não sei se está errada. Mas, penso eu, pelo menos para mim, é uma boa maneira. Ver as coisas sobre um outro prisma. Não 8, não 80, mas meio tempo. Acreditando que existe sim a ciência dos homens. Acredito no que a ciência propõe, mas também sei que acima da ciência dos homens está uma outra ciência que nós não temos sequer condições ainda de atinarmos a magnitude, mas que ela existe, a ciência de Deus. Fiquem com ele e muito obrigada.